pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Josi e este é o canal Artesanato, Facilidade e Baixo Custo. Por aqui eu trago várias ideias de artesanato para você decorar a sua casa, gastando bem pouquinho e utilizando coisas que você tem por aí, né? Para realmente reaproveitar coisas que a gente tem parado em casa. Inclusive, no vídeo de hoje eu trouxe uma ideia que está super em alta, que é como fazer um kit de banheiro utilizando a argamassa. A argamassa ela é um material super barato. A gente consegue comprar um baita saco de argamassa e pagar nele ali cerca de uns 10 a 15 reais, dependendo da sua região. E com aquela argamassa a gente consegue fazer uma infinidade de coisas. Inclusive aqui no canal a gente já tem um vídeo ensinando a fazer vasinhos de argamassa. Mas hoje a ideia é fazer o kit de banheiro utilizando a argamassa. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai ser notificado e já vai logo receber aí no seu celular ou no seu computador uma mensagenzinha de que eu liberei um vídeo novo. E não esqueça de deixar o seu like para você poder ajudar com o crescimento do canal. Agora, bora lá para o passo a passo? Para este projeto, nós vamos precisar de argamassa. Eu sempre prefiro utilizar a argamassa porque ela já vem pronta, é só misturar com água. Mas você também pode usar, a mistura de cimento com areia. Eu comecei colocando ali 2 potinhos de argamassa e fui adicionando a água aos poucos. Essa parte é importante você ir colocando a água aos poucos até obter uma mistura que não seja nem muito mole e nem muito dura, que ela tenha a consistência de um mousse, conforme vocês estão vendo no vídeo. Para fazer o suporte, eu vou utilizar moldes que eu tenho aqui na minha casa, potinhos que eu tenho aqui. Para o porta-detergente, eu vou utilizar como molde externo um pote de Danone e como molde interno eu vou construir um vidrinho utilizando um vidro de shampoo. Como o vidro de shampoo ele tinha uma altura, muito além da altura do meu pote externo, eu cortei um pedaço nele ali para ele poder ficar uns 2 ou 3 centímetros menor do que a altura do vidrinho de Danone, que no caso é meu molde externo. Depois que eu consegui essa altura, eu uni as duas partes, esquentando a parte de cima no isqueiro e encaixando a parte de baixo ali. Essa parte ela é um pouquinho delicada, mas é só você ir colocando aos poucos e esquentando sempre que necessário e colocar o dedo ou uma caneta ali por dentro para você poder ir acertando bem as bordas. Se for preciso, você pode ir esquentando mais. Toma cuidado para não derreter todo o vidrinho. Quando eu consegui chegar na altura que eu realmente queria, e o vidrinho já estava pronto, eu também cortei ali o canudinho do pump. O porta-detergente é sempre legal que a parte de cima dele, tenha esse formato aí que quando a gente aperta, sai o detergente. É bem mais fácil, na hora de usar. Vou colocar algumas pedrinhas dentro do vidrinho que nós confeccionamos para poder dar peso e ele ficar dentro da argamassa. Vocês vão entender um pouquinho melhor agora. Untei o molde externo com óleo de cozinha, mas vocês também podem utilizar o óleo de coco. E adicionei a argamassa ali. Coloquei cerca de metade do vidro de argamassa. Se precisar, vocês podem colocar mais depois. E mergulhei o potinho que a gente confeccionou ali dentro. Esse potinho de dentro, ele tem que ser um pouquinho menor, porque ele não pode chegar até o fundo. Tem que existir uma caminha de argamassa entre o molde interno e o molde externo. Porque se ficar muito fininha, ele vai quebrar depois. Então é interessante ter ali de um dedinho e meio de argamassa no fundo. Para poder manter o potinho centralizado, eu usei a fita crepe, mas você também pode utilizar o durex. E fui colocando ali aos poucos até centralizar bem o potinho no meio e garantir que ele estava na posição correta. Feito isso, é só esperar secar. Para fazer o porta-algodão, eu vou utilizar como molde externo um vidrinho de requeijão. Então, eu estou untando a parte de dentro dele.
e como molde interno um copo descartável de 300 ml. Então eu estou untando com óleo a parte externa dele. Feito isso, é só colocar a argamassa dentro e colocar o molde interno. Eu sempre coloco a pedrinha para poder dar peso e o molde interno afundar, né? Lembrando que ele não pode afundar muito, tem que existir ali um espaço, né? Uma caminha no fundo. E aqui no caso eu estou utilizando o Durex para poder posicionar o copinho no centro, né? Do molde externo. Vou fazer um porta-adornos, né? Que é tipo um pratinho para colocar brinquinho, xuxinha, entre outras coisas. Então eu untei o fundo dele ali, porque eu vou usar só o fundo, né? Só o formato dele do fundo e coloquei cerca de 1 centímetro de argamassa. Coloquei também uns pedacinhos de arame cozido para poder dar estrutura nessa massa e ela não quebrar com facilidade quando ela secar. Para fazer a bandeja, eu estou utilizando um prato de porcelana. Então, eu untei esse prato com óleo e coloquei a argamassa. Gente, não foi fácil tirar a argamassa desse prato. Então, se vocês forem utilizar algo de porcelana, passem um plástico sulfilme embaixo antes de colocar a argamassa. Ou optem por utilizar potes de plástico, que são bem mais fáceis de retirar. Também coloquei ali uns pedacinhos de arame cozido para poder dar estrutura nessa massa quando ela secar e fui dando as batidinhas para poder retirar o ar. Essa é uma parte bem importante, então sempre que colocar a argamassa, dá umas batidinhas para poder retirar o ar. Feito isso, eu esperei secar por cerca de uns 4 dias. Eu sempre espero secar bastante para não ocorrer de quebrar. E desenformei as peças. Como esse vidrinho do porta-detergente eu enchi ele muito, eu tive que cortar as bordas dele para poder facilitar na hora de retirar, porque essas bordas acabam dificultando. Quando o pote é reto é bem mais fácil. Então cortei as bordas ali e retirei o porta-detergente de dentro. Acho que ele ficou com um acabamento bem bom, né? Acho que eu nem lixei ele na realidade. A bandeja, nessa hora eu já tinha feito bastante esforço, né, para conseguir tirar ela daí, e as bordas dela não ficou com um acabamento muito bom. Então eu peguei uma lixa e fui lixando ali para poder arredondar bem as bordas e melhorar o acabamento. Com a mesma lixa, eu também fui lixando a parte de cima para poder retirar as bolhas que se formaram durante o processo de secagem. Também desenformei o porta-algodão. Esse, como as bordas dele era lisa, então foi bem tranquilo de tirar e ele ficou com um acabamento excelente. Eu lixei somente a parte de cima ali, porque tava com algumas bolinhas, e a parte de dentro para poder retirar fissuras do copo descartável. Com aquele potinho vermelho que eu usei para fazer o porta-adorno, eu também fiz uma tampinha para esse porta-algodão. Como essa tampinha ficou um pouco maior que a circunferência da boca do porta-algodão, eu fui lixando ela ali aos poucos até que a circunferência dele fosse a mesma. E o porta-adorno também lixei para dar acabamento. Agora as peças já estão prontas, então é só pintar elas ou utilizar elas no cimento. Eu vou pintar as minhas peças utilizando uma misturinha de tinta de parede, que é a tinta branca, e esse pigmento preto. Fui colocando o pigmento aos poucos até chegar na cor que eu queria, né? Inicialmente eu queria um preto daquele bem forte. Então coloquei ali o pigmento e fui pintando. Do porta-detergente eu pintei somente a parte de cima, também passei essa tinta no pup. E do lado tinha algumas elevações, então eu acabei pintando essa bordinha também com a tinta preta. Feito isso, eu só esperei secar. Depois que ela secou, eu optei por fazer um detalhe
com essa tinta da Acrylex na cor vermelho queimado, ali logo abaixo do preto. Para marcar no porta-detergente a parte que eu queria pintar, eu utilizei a própria fita crepe. Então, delimitei ali a área de mais ou menos um dedinho e fui colocando a fita crepe ao entorno, né, pra ficar certinho a pintura depois. Depois que a gente delimita a área, é só pintar. Depois que eu pintei com rosa, eu vi que esse preto estava muito escuro e que ele não estava me agradando. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela misturinha, né, que a gente havia feito com o preto e adicionei um pouco mais de tinta branca, até chegar nesse cinza escuro. E passei novamente esse cinza em cima do preto. Eu acho que essa combinação, quando secou, ficou bem melhor do que a combinação do rosa com o preto. Cobri todo o preto que eu havia pintado com essa nova misturinha, né, na cor cinza. Também pintei o porta-adorno. A pintura que eu fiz no porta-adorno é a mesma pintura que eu fiz na bandeja. Eu comecei marcando ali com a fita crepe uma área para poder pintar. Então, eu peguei a fita crepe, coloquei ela ali na borda, cobrindo apenas cerca de meio a 1 centímetro do fundo e pintei o restante todo com a tinta cinza. Esperei todas as peças secarem. No porta-algodão, eu fiz somente o detalhe em rosa na parte de cima. E pintei a tampinha dele toda de cinza. No porta-adorno, que é o mesmo, eu fiz o mesmo detalhe na bandeja, eu retirei a fita crepe e delimitei uma nova área para poder pintar com rosa. Então, eu cobri o cinza, pro rosa não passar ali por cima. Sempre pressione a fita crepe bem para poder não vazar embaixo. E também delimitei uma área na parte de cima. Deixei uma bordinha ali de meio a 1 centímetro e coloquei a fita crepe para fazer somente um detalhe em rosa na borda do porta-adornos. Feito isso, foi só esperar as peças secarem e retirar a fita crepe delas. Eu gostei muito desse acabamento, né? Entre o rosa e esse cinza. Achei que ficou bem melhor do que com o preto. Quando eu retirei a fita crepe do porta-adorno e da bandeja, eu vi que ele tinha algumas pequenas imperfeições ali da fita crepe. Mas se acaso acontecer com vocês, não se preocupem porque é bem tranquilo de consertar.
Para consertar as imperfeições que ficaram na hora que eu retirei a fita crepe, eu peguei a tinta rosa, no caso o vermelho queimado da Acrylex, e fui refazendo ali a transição entre o rosa e o cinza. No momento em que eu passei o rosa na parte de cima, eu acabei dando uma engrossadinha no rosa para poder aparecer melhor ele. Para dar acabamento às peças, eu vou utilizar a cera, mas você também pode utilizar o verniz. Se você passar o verniz, as peças ficarão mais brilhosas, né? E com a cera, elas ficam com acabamento um pouco meio fosco. Para passar a cera, você pega uma flanelinha, vai passando na peça aos poucos, cuidado para não passar demais. E quando a cera secar, você apenas pega uma toalha e lustra para poder dar brilho. E esta foi a ideia de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do resultado, né? Durante o passo a passo, eu optei por utilizar coisas, né, potinhos como molde, que eu sabia que você tinha aí na sua casa, ou algum igual, parecido, mas que você conseguia adaptar para a realidade da sua casa. Fazer o vidrinho, né, pro porta-detergente também foi essa a ideia, porque a gente compra o shampoo, o creme, normalmente ele vem com aquele pump, então a gente consegue adaptar para poder fazer o vidrinho e utilizar sem precisar comprar. Quanto à decoração, você pode utilizar somente na argamassa ou pintar de outras cores, né, para poder entrar aí dentro da decoração da sua casa. Esta foi a ideia de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!